Milionário vê uma moça em um supermercado sendo acusada de roubo, mas seu mundo desaba quando ele vê o colar que ela usa no pescoço. O supermercado estava lotado, os caixas cheios de pessoas impacientes e os funcionários apressados tentando manter a ordem. No meio daquele caos cotidiano, um tumulto se formava próximo à saída. Uma jovem de cabelos escuros e olhos aflitos tentava argumentar com um segurança que a segurava firme pelo braço. "Eu não roubei nada", insistia ela, sua voz carregada de indignação e desespero. "Achamos isso na sua bolsa", rebateu o segurança, segurando uma barra de chocolate. Pessoas ao redor começaram a cochichar, algumas apontando, outras gravando com os celulares. O gerente do supermercado se aproximou, de braços cruzados, pronto para tomar uma decisão. Mas foi então que ele apareceu. Em meio à multidão, um homem elegante, de terno caro e presença marcante, observava a cena com expressão intrigada. Ele não gostava de se envolver em confusões, mas algo naquela garota lhe chamava a atenção. Seu coração acelerou de maneira estranha, mas o que fez o sangue sumir de seu rosto foi o colar que brilhava suavemente em seu pescoço. Era impossível. Não podia ser. Seu mundo girou. Aquele colar, aquele maldito colar. Ele mesmo o havia dado a uma mulher há mais de 2 décadas. A única mulher que realmente amou. O nome dela ecoou em sua mente como um sussurro do passado. Camila. E então, como um golpe frio no peito, ele se lembrou do que aconteceu com ela. Ela estava morta, morreu ao dar à luz. Mas se essa garota usava o colar de Camila, quem era ela? O tempo pareceu parar. As vozes ao redor se tornaram ruídos distantes, abafados pelo choque que consumia cada fibra do corpo de Leonardo Vasconcelos. Ele era um homem acostumado a manter o controle absoluto sobre tudo, seus negócios, sua fortuna, sua vida. Mas naquele instante não conseguia sequer respirar direito. O colar, o mesmo que ele havia presenteado a Camila em um de seus momentos mais felizes. Um presente simbólico carregado de significado. Ele o comprou em uma viagem a Paris, escolhendo-o com todo o cuidado, porque queria que ela soubesse o quanto era especial. Sempre que usar este colar, lembre-se de que meu coração pertence a você. Ele dissera a ela naquela noite há mais de 20 anos. E agora, ali estava aquele colar, pendurado no pescoço de uma garota que estava prestes a ser levada por seguranças. Por algo que para ele parecia ridículo. A jovem, ainda tentando se soltar, olhou para os lados. Seu rosto demonstrava mais do que indignação. Havia ali uma dor profunda, um orgulho ferido, uma revolta sufocada. Os olhos dela brilhavam de raiva, mas também de uma tristeza quase palpável. Leonardo respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de emoções dentro de si. E então, com passos firmes, se aproximou. "Soltem essa garota, agora!" O tom de... Sua voz não deixava espaço para discussão. O segurança hesitou por um momento, até reconhecer o homem que falava. Leonardo Vasconcelos não era apenas um homem rico. Ele era uma figura poderosa, influente, o tipo de pessoa que ninguém queria contrariar. "Senhor, encontramos..." começou o gerente, mas Leonardo o cortou com um olhar frio. "Eu disse para soltarem ela." O segurança, sem escolha, soltou o braço da jovem, que massageou o local irritada. "Eu não preciso da sua ajuda", disse ela, encarando Leonardo com bravura. Ele estreitou os olhos, ainda atordoado. Agora que estava mais perto, podia ver melhor os traços dela, e o choque veio ainda maior. Aquela jovem tinha algo de Camila nela, o formato do rosto, a maneira como os olhos brilhavam quando estavam furiosos, o tom de voz. Era impossível. Era como olhar para um fantasma do passado. "Qual o seu nome?" Leonardo perguntou, a voz rouca, quase um sussurro. A garota cruzou os braços, claramente desconfiada. "O que importa? Quer bancar o herói agora? Acha que porque tem dinheiro,
Pode humilhar os outros e depois vir pagar de bom moço. Ela falava com amargura. Havia ressentimento na voz dela. Uma raiva acumulada que parecia muito maior do que aquele simples incidente no supermercado. Leonardo sentiu o estômago revirar. O jeito dela falar, a maneira como o encarava, era como se já o odiasse antes mesmo de conhecê-lo. Eu só quero saber seu nome, insistiu ele, tentando manter a calma. Ela suspirou, revirou os olhos e respondeu com desdém. Isabela, Isabela. O nome bateu nele como um soco no peito. Ele se lembrava. Camila queria dar esse nome à filha, caso tivesse uma menina. Leonardo deu um passo para trás, sentindo o chão desaparecer debaixo de seus pés. Não podia ser coincidência. Não podia. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Isabela pegou a bolsa do chão, olhou para todos ao redor e bufou. Para quem estava gravando, apaga esse vídeo, tá? Não sou criminosa, só mais uma azarada nesse mundo injusto. Ela olhou de relance para Leonardo, seus olhos carregados de julgamento. E você? Obrigado pela ajuda, mas da próxima vez, não se meta. E com isso, girou nos calcanhares e saiu apressada. Leonardo ficou parado, ainda em choque, sem saber o que fazer. Mas uma coisa era certa, ele não podia deixá-la ir assim, ele precisava saber a verdade. Leonardo ficou parado no meio do supermercado, vendo Isabela se afastar com passos apressados. Seu coração batia tão forte que ele sentia o eco no peito. Não podia ser coincidência, não podia ser apenas o acaso. Aquele colar, o nome dela, a semelhança assombrosa com Camila, tudo gritava uma verdade que ele ainda não estava pronto para aceitar. Mas ele precisava agir, ele precisava ter certeza. Num impulso, saiu atrás dela. Não era algo que ele costumava fazer, correr atrás de alguém, ainda mais uma desconhecida. Mas naquele momento, nada fazia sentido. Ele era um homem acostumado a resolver problemas com lógica, estratégia e números. Mas agora estava apenas seguindo o que seu coração gritava. Ao sair do supermercado, olhou para os lados, tentando encontrá-la na rua movimentada. O trânsito caótico de São Paulo rugia ao redor. Buzinas, pessoas andando apressadas e o cheiro de fumaça misturado ao aroma de comida de um carrinho de cachorro quente na esquina. Então ele a viu. Isabela caminhava de cabeça baixa, chutando uma pedrinha na calçada, claramente irritada. Isabela! Chamou ele antes mesmo de pensar. Ela parou, o corpo tenso. Respirou fundo antes de se virar, como se já soubesse que ele a seguiria. Você de novo? Disse ela cruzando os braços. Olha, cara, eu já agradeci, beleza? Agora segue sua vida que eu sigo a minha. Leonardo não sabia como dizer aquilo, como perguntar, como abordar algo tão absurdo e ao mesmo tempo tão real. Ele engoliu seco. Esse colar, onde você conseguiu? Isabela franziu o senho, instintivamente segurando o pingente entre os dedos. Qual é a sua? Tá me seguindo por causa de um colar? Por favor. Ele deu um passo à frente, olhando dentro dos olhos dela, os mesmos olhos de Camila. Esse colar era de alguém muito importante para mim. Ela piscou, confusa. Minha mãe foi a única coisa que ela me deixou antes de morrer. Leonardo sentiu o ar faltar. Ele engoliu seco, o coração dando um salto no peito. Sua mãe? Como ela se chamava? Isabela suspirou, claramente incomodada. Por que quer saber? Você nem me conhece. Por favor. A voz dele saiu mais baixa, quase um sussurro. Eu só preciso saber. Ela bufou, revirando os olhos. Camila, e naquele momento tudo parou. O mundo girou. Leonardo sentiu um choque tão forte que precisou dar um passo para trás para não perder o equilíbrio. Era real. Camila teve uma filha. E se essa garota estava aqui, viva, usando aquele colar, ela era sua filha. Um arrepio percorreu seu corpo. Era como se alguém tivesse tirado o chão debaixo de seus pés. Isabela percebeu a reação dele e franziu a testa. O que foi? Por que essa cara?
Leonardo tentou dizer algo, mas sua boca secou. Ele queria falar, queria contar a verdade ali mesmo, mas como? Como explicar que ele era o pai dela? Como explicar que há mais de 20 anos ele amou profundamente sua mãe, mas que eles foram separados, que ele nunca soube da existência dela, que ele foi enganado pelo próprio pai? O peito de Leonardo apertou. Agora tudo fazia sentido. Seu pai, um homem frio e calculista, nunca aceitara seu romance com Camila. E justo na época em que ele teve que viajar para uma negociação internacional, Camila desapareceu. Quando voltou, soube que ela havia sido demitida da empresa e meses depois recebeu a notícia de sua morte no parto. Mas ninguém nunca mencionou a criança. Ninguém nunca disse que ela tinha deixado uma filha. Agora entendia tudo. Seu pai a afastou, a tirou de sua vida, a deixou sozinha para morrer sem que ele soubesse de nada. E Isabela era a consequência de tudo isso. Seu peito doía. Ele queria abraçá-la, contar tudo, pedir desculpas por não ter estado ali. Mas ela não fazia ideia de quem ele era. Para ela, ele era apenas um estranho intrometido. Tá legal, já deu, né? Isabela disse cruzando os braços. Eu tenho que ir. Ela começou a se virar, mas Leonardo não podia deixá-la ir. Espera. Ela parou, suspirando de novo. O que agora? Ele não sabia como dizer. Como falar que era o pai dela sem parecer um maluco? Pensou rápido. Posso pelo menos te pagar um café? Ela estreitou os olhos. Por quê? Ele sorriu de leve. Porque eu quero conhecer a garota que quase matou um segurança do coração por causa de um chocolate. Ela mordeu o lábio segurando um sorriso. Não era chocolate. Era um pacote de biscoito recheado. Ele arqueou a sobrancelha. Então isso muda tudo. Ela riu, finalmente relaxando um pouco. Tá bom, mas você paga. E naquele momento, Leonardo percebeu que aquele era o primeiro passo para conhecer sua filha. Leonardo e Isabela caminharam lado a lado até uma cafeteria pequena e aconchegante, escondida entre prédios altos e movimentados. O lugar tinha um ar rústico, com cheiro de café moído na hora e pão de queijo quentinho saindo do forno. Era um daqueles lugares que pareciam fora do tempo, um refúgio no meio da cidade. Você escolheu um lugar decente, Isabela comentou, olhando ao redor antes de se sentar. Achei que ia me arrastar para algum restaurante de gente metida. Leonardo riu, um riso sincero que há tempos não dava. Já fui acusado de muita coisa, mas gente metida é novidade. Ela sorriu de lado e balançou a cabeça. Você tem toda a cara de alguém que não come pão francês, porque acha coisa de pobre. Leonardo ergueu as sobrancelhas, fingindo indignação. O quê? Eu adoro pão francês. Ela estreitou os olhos pegando o cardápio. Aposto que só se for recheado com caviar. Ele riu outra vez. A ironia da situação era cruel e ao mesmo tempo incrível. Ele estava ali, frente a frente com sua filha, e nem ela sabia quem ele era. E o pior, ela não parecia gostar dele. Quando o garçom se aproximou, Isabela pediu um cappuccino e um pedaço de bolo de chocolate. Um café preto sem açúcar. Leonardo pediu. Ela fez uma careta. Você toma café amargo? Sim, tá explicado. Só pode ser milionário para gostar de sofrer de graça. Ele riu de novo, mas por dentro uma pontada de tristeza crescia. Ele queria tanto poder dizer que era seu pai, que estava ali por um motivo muito maior do que simplesmente pagar um café. Então, Isabela, ele apoiou os braços na mesa. O que você faz da vida? Ela soltou um suspiro, como se estivesse acostumada a ouvir essa pergunta com tom de julgamento. Trabalho quando consigo um bico. Ultimamente, estou entregando pedidos de aplicativo e ajudando num mercadinho perto da minha casa. Você não estuda? Estudava. Parei, ele sentiu um aperto no coração. Por que? Ela o encarou desafiadora. Porque a vida não é tão fácil quanto parece, né, chefia? Leonardo ficou em silêncio por um momento.
Ela falava com amargura, com aquela dureza de quem aprendeu desde cedo que o mundo não era gentil. Seus pais, ele hesitou. Quer dizer, além da sua mãe, você foi criada por quem? Ela abaixou os olhos por um instante, mexendo na alça do colar. Minha avó, mãe da minha mãe, ela cuidou de mim desde sempre, mas ficou doente faz um tempo, então agora sou eu que cuido dela. O coração de Leonardo apertou ainda mais. Ele deveria ter estado ali, ele deveria ter sido o homem que garantisse que nada disso acontecesse. Que ela nunca precisasse parar de estudar, nunca precisasse trabalhar tão jovem para cuidar de alguém. Mas ele nunca soube, e tudo isso por culpa de seu pai. Ele fechou os punhos sob a mesa, lutando contra a raiva que crescia dentro dele. Eu sinto muito, ela riu, mas não era um riso alegre. Muita gente sente, mas ninguém pode fazer nada, né? Leonardo podia, ele queria ajudá-la, mudar aquela realidade, compensar pelo tempo perdido. Mas como? Se ele dissesse agora que era seu pai, ela acreditaria? Ou pensaria que ele era só mais um homem rico tentando bancar o Salvador? O garçom trouxe os pedidos, e por um momento o clima ficou mais leve. Isabela deu a primeira mordida no bolo e soltou um suspiro exagerado de satisfação. Isso tá bom demais. Meu Deus, Leonardo sorriu. Você gosta de doce? Amo. Sua mãe também amava. Ela parou de mastigar, olhando para ele com desconfiança. Como você sabe? Droga, ele tinha falado demais. Pigarreou tentando disfarçar. Eu conheci sua mãe. Os olhos dela se estreitaram. Como assim? Leonardo respirou fundo. Não podia dizer tudo ali, não de qualquer jeito. Há muitos anos, ela trabalhava para mim. Isabela piscou algumas vezes, como se tentasse processar aquela informação. Você tá brincando? Não, ela riu, mas agora parecia nervosa. Então deixa eu ver se entendi. Você era o patrão da minha mãe? O ricaço? Sim, ela cruzou os braços. E o que aconteceu? Você mandou ela embora? O estômago de Leonardo revirou. Porque, de certa forma, foi exatamente isso que aconteceu. Ele abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Isabela bufou. Foi o que eu pensei. Mais um chefe escroto que destruiu a vida dela. Ela empurrou a xícara para o lado e se levantou da mesa. Valeu pelo café, milionário. Mas eu tenho que ir. Isabela, espera. Ela pegou a mochila e lançou um último olhar para ele. Não precisa ter pena de mim. Não quero caridade de ninguém. E saiu da cafeteria sem olhar para trás. Leonardo passou as mãos pelo rosto, frustrado. Ele não podia deixar que ela o odiasse antes mesmo de saber a verdade. Ele precisava contar. Mas para isso, precisava encontrar a maneira certa, e faria o que fosse necessário para isso. Leonardo ficou ali, sentado na cafeteria, olhando para a porta por onde Isabela havia saído. O café esfriava na xícara à sua frente, mas ele nem percebeu. O coração ainda batia acelerado, misturando frustração, tristeza e um desejo incontrolável de reverter aquela situação. Ele não podia perder Isabela de novo. Por mais de 20 anos, viveu na ilusão de que Camila havia simplesmente sumido de sua vida, que a perda dela era um capítulo doloroso do passado. Agora, descobria que nunca foi apenas um adeus, mas um roubo cruel de sua própria família. E o pior, Isabela o odiava. Respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Ele precisava encontrá-la novamente. Precisava de uma chance para explicar tudo. Mas como? Ela não confiava nele. Foi quando teve uma ideia. Se ela não confiava nele, então ele teria que conquistar essa confiança. Leonardo passou os dias seguintes tentando descobrir mais sobre a vida de Isabela. Não queria invadir sua privacidade, mas precisava encontrar um jeito de se aproximar. A primeira pista foi o próprio supermercado onde a encontrou.
Depois de algumas conversas discretas com os funcionários, soube que ela trabalhava lá às vezes, ajudando com organização e entrega de mercadorias. A segunda pista veio quando descobriu onde ela morava. O bairro era simples, uma área humilde da cidade, bem diferente da realidade de luxo e conforto que ele sempre conheceu. Quando estacionou o carro naquela rua, percebeu como tudo parecia diferente de seu mundo. Crianças brincavam descalças na calçada, vizinhos conversavam de porta aberta, um vendedor de pipoca gritava a plenos pulmões. E lá estava ela. No portão de uma casa pequena e desgastada, Isabela ajudava uma senhora idosa a se sentar em uma cadeira. Provavelmente sua avó. Leonardo sentiu um nó na garganta. Aquela era a família que ele nunca soube que tinha. Respirou fundo e saiu do carro. Assim que Isabela o viu, franziu a testa. "Você tá me seguindo?" A voz dela saiu ríspida, defensiva. Leonardo ergueu as mãos em um gesto pacífico. "Eu precisava falar com você." Ela cruzou os braços. "Eu já disse que não quero caridade. Eu não estou aqui por isso." Ele deu um passo à frente, tentando manter a calma. "Quero ajudar, não com dinheiro, mas de um jeito diferente." Ela arqueou a sobrancelha, desconfiada. "E por que você se importa tanto comigo?" Ele respirou fundo. Aquela era a hora. "Porque eu devo isso a você. E a sua mãe." Isabela riu, cética. "Ah, tá. Então agora você está se sentindo culpado porque foi um patrão ruim para minha mãe?" "Não." A voz dele saiu mais firme. "Eu me sinto culpado porque eu amava sua mãe." O silêncio que se seguiu foi pesado. A expressão de Isabela mudou, passando da desconfiança para algo mais próximo da surpresa. "Como é que é?" Leonardo sentiu a garganta seca. Nunca imaginou que teria que contar tudo daquela forma, mas agora que tinha começado, não podia mais parar. "Camila e eu, nós tivemos um romance. Um romance que ninguém aceitava. Meu pai, ele a afastou de mim quando eu estava fora do país. Quando voltei, ela já não estava mais na empresa. E depois, eu soube que ela tinha morrido." Ele respirou fundo antes de continuar. "Só que ninguém me contou que ela teve uma filha." Os olhos de Isabela brilharam por um instante, mas logo ela balançou a cabeça como se estivesse lutando contra aquilo. "Não, isso não faz sentido." "Faz, você sabe que faz. O colar que você usa, eu dei para sua mãe." Ela levou instintivamente a mão ao pescoço. Era como se, de repente, tudo começasse a se encaixar, mas ao invés de parecer emocionada, ela parecia irritada. "Se isso é verdade, então onde você estava todo esse tempo?" Os olhos dela queimavam de raiva e dor. "Você sabia que minha mãe morreu no parto, certo? Então por que não me procurou? Por que nunca esteve aqui?" Leonardo passou a mão no rosto, angustiado. "Porque eu nunca soube que você existia." Ela riu, sarcástica. "Conveniente, né? Você acha que eu queria ter perdido mais de 20 anos da sua vida?" Ele deu um passo à frente, sem se conter. "Você acha que eu teria deixado você crescer sem um pai, sem apoio, sem nada? Se eu soubesse?" Ela não respondeu. Pela primeira vez, não tinha uma resposta afiada na ponta da língua. Leonardo sentiu seu peito se apertar. "Isabela, eu sei que é muita coisa para processar, mas eu estou aqui agora e quero conhecer você." Os olhos dela brilharam por um instante, mas logo se apagaram de novo. "Eu não preciso de você." Ela se virou, entrando na casa e fechando a porta antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Leonardo ficou parado na calçada, sentindo o peso daquela rejeição, mas não ia desistir. Se a vida lhe deu uma segunda chance de ter sua filha, ele lutaria até o fim para conquistá-la. Leonardo ficou ali, parado na calçada, encarando a porta fechada como se ela fosse um muro intransponível. Sua filha o rejeitara. Ele sabia que seria difícil, que não bastava aparecer e esperar que ela o aceitasse de braços abertos. Mas sentir a rejeição doía. Isabela não queria saber dele, e ele entendia.
Afinal, do ponto de vista dela, ele era apenas um milionário que surgira do nada alegando ser seu pai. Mas como poderia confiar em alguém que nunca esteve presente? Suspirou, passando a mão no rosto. Ele precisava encontrar uma forma de conquistá-la. E se havia uma coisa que ele sabia fazer, era lutar pelo que queria. Nos dias seguintes, Leonardo começou a se movimentar. Se queria conquistar Isabela, precisava se aproximar de sua realidade. Precisava fazer parte da vida dela. Foi então que teve uma ideia. Se ele não podia se aproximar dela diretamente, faria isso indiretamente. Ele voltou ao supermercado onde a conheceu. Conversou com o gerente, um senhor baixinho e barrigudo chamado Seu João. Deixa eu ver se entendi. Seu João cruzou os braços. O senhor quer trabalhar aqui? Leonardo sorriu. Exatamente. O gerente o analisou de cima a baixo. Olha, não quero ser indelicado, mas o senhor tá mais para dono do mercado do que para funcionário. Vamos fingir que não sou. Leonardo riu. Preciso de um trabalho. Aqui. E por quê? Leonardo respirou fundo. Porque minha filha trabalha aqui e eu preciso de uma chance para conhecê-la melhor. Seu João ficou em silêncio por um instante, pensativo. É a Isa, né? Leonardo assentiu. O gerente coçou o queixo. Ela não confia fácil nas pessoas, mas é uma boa garota. Só teve uma vida difícil. Eu sei. O homem suspirou. Certo, vou te dar uma chance. Mas se ela mandar você sumir, não me coloca no meio, hein? Leonardo sorriu. Fechado. No dia seguinte, Isabela chegou ao trabalho como sempre. Cansada, mas determinada. Ela fazia questão de se virar sozinha, mas quando entrou no estoque para pegar algumas caixas, quase deixou tudo cair no chão. Leonardo estava ali, com um uniforme do supermercado, empilhando caixas. O que você tá fazendo? Aqui! Ela quase gritou. Leonardo olhou para ela e sorriu como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Trabalhando. Você ficou louco? Ele deu de ombros. Preciso pagar as contas. Você é um milionário e agora sou funcionário do seu João. Ele apontou para o nome bordado no uniforme. E meu crachá diz Leonardo Estoquista. Isabela piscou incrédula. Você só pode estar de brincadeira. Não estou. Ela fechou os olhos massageando as têmporas. Isso é ridículo. Ou genial. Ele sorriu. Quem? Sabe assim você me dá uma chance? Ela bufou jogando as caixas no carrinho. Eu não acredito nisso. Acredite. Agora somos colegas de trabalho. E foi assim que Leonardo, um dos homens mais ricos do país, virou estoquista de supermercado só para se aproximar da filha. Nos primeiros dias, Isabela ignorou Leonardo completamente. Se ele falava, ela fingia que não ouvia. Se ele tentava ajudar, ela fazia questão de recusar, mas Leonardo era paciente. Ele sabia que precisaria de tempo. Aos poucos, ela começou a notar algo estranho. Ele estava mesmo levando aquilo a sério. Leonardo não era apenas um milionário bancando o coitado. Ele pegava peso, organizava prateleiras, ajudava os clientes. E o mais incrível, ele fazia tudo isso sem reclamar. Em um dos dias, Isabela o flagrou tentando entender como funcionava o caixa automático. É só apertar esse botão aqui. Ela apontou. Ah, entendi. Leonardo sorriu. Tecnologia, né? Ela revirou os olhos. Isso nem é tecnologia. Você parece um velho. Sou um velho. Ela segurou um riso. Ele percebeu. Era a primeira vez que ela não o tratava como um inimigo. E aquilo lhe deu esperança. Certa noite, depois do expediente, começou a chover forte. Isabela olhou para fora e suspirou. Ah, ótimo, o ônibus vai demorar horas para passar. Leonardo olhou para ela. Eu posso te dar uma carona. Ela hesitou. Eu não sei. É só uma carona, Isa. Ela mordeu o lábio. Tá bom, mas sem conversa estranha. Ele sorriu. No carro ficaram em silêncio por um tempo. Foi Isabela quem quebrou o gelo. Você sempre foi assim? E assim como?
persistente, Leonardo riu, sempre, principalmente quando se trata de algo importante. Ela ficou quieta por um momento. Depois, suspirou. E se eu nunca aceitar você como meu pai? Ele olhou para ela com carinho. Então, eu aceito ser só um amigo. Foi nesse momento que algo mudou, porque pela primeira vez, Isabela pensou que talvez, só talvez, Leonardo não fosse o vilão que imaginava. A chuva batia forte no para-brisa do carro, e o silêncio entre os dois parecia mais intenso do que nunca. Isabela não sabia o que pensar. Ela passou anos sem uma figura paterna. Cresceu ouvindo apenas histórias de sua mãe, sem jamais imaginar que o homem que lhe deu a vida sequer existia. Agora, ele estava ali, persistente, atencioso, presente, e isso a deixava confusa. Por que você está fazendo isso? Ela finalmente perguntou, sem olhar para ele. Leonardo desviou os olhos da estrada por um instante. Porque eu perdi muito tempo longe de você. E não quero perder mais. A sinceridade na voz dele a desarmou. Ela não queria acreditar, não queria se iludir. Mas parte dela queria muito, porque alguém como ele escolheria se rebaixar a um trabalho de supermercado só para se aproximar dela. Ela abraçou os próprios braços olhando para a chuva. E se eu nunca conseguir te perdoar? Leonardo respirou fundo. Então eu vou continuar tentando. Isabela sentiu um nó na garganta. Ele era mesmo real? O carro parou na porta da casa dela. Ela olhou para ele hesitante. Boa noite, Leonardo. Ele sorriu de leve. Boa noite, Isa. Ela saiu do carro rapidamente, antes que a emoção a traísse. Nos dias seguintes, a relação entre eles começou a mudar sutilmente. Ela ainda tentava manter a distância, mas sem perceber começou a baixar a guarda, e Leonardo percebeu. Certa manhã, ele chegou ao trabalho e encontrou Isabela no estoque, lutando para empilhar algumas caixas pesadas. Deixa eu te ajudar. Ele se aproximou. Não precisa. Ela resmungou, mas já suava de tanto esforço. Leonardo cruzou os braços. Então eu só vou ficar aqui assistindo você tentar. Ela lançou um olhar irritado para ele e bufou. Tá bom, ajuda logo. Ele pegou a caixa sem dificuldade e empilhou no lugar certo. Viu? Fácil. Isabela revirou os olhos, mas pela primeira vez sorriu. Foi um sorriso pequeno. Mas para Leonardo, aquilo foi uma vitória. Naquela noite, o supermercado fechou mais tarde que o normal. Isabela saiu cansada, massageando o pescoço. Quer carona de novo? Leonardo ofereceu. Dessa vez, ela não hesitou tanto antes de aceitar. Nos carro, ficaram em silêncio por um tempo, mas era um silêncio mais confortável do que o da primeira vez. Minha mãe falava muito de você. Isabela soltou de repente. Leonardo olhou para ela surpreso. Falava? Ela dizia que você era teimoso. Ele riu. Ela estava certa. Isabela também riu. Dizia que você fazia piadas ruins. Ei, minhas piadas são ótimas. Não são. Eles riram juntos. E pela primeira vez, Leonardo sentiu que talvez, só talvez, estivesse conquistando sua filha. Mas então algo inesperado aconteceu. Ao se aproximar da rua de Isabela, ele notou um homem parado em frente à casa. Ele parecia nervoso, ansioso. Quem é aquele? Leonardo perguntou. Isabela ficou tensa. Droga! É o Fábio. Leonardo franziu a testa. Quem é Fábio? Ela suspirou. Meu ex. Leonardo sentiu o coração acelerar. E o que ele quer? Isabela respirou fundo. Problemas. Fábio bateu na porta da casa insistentemente, enquanto a avó de Isabela tentava acalmá-lo. Eu sei que ela tá aí. Ele gritava. Leonardo estacionou o carro e saiu imediatamente. Quem é você? Fábio olhou para ele com desdém. O que você quer com minha filha? Leonardo respondeu com firmeza. Fábio riu, debochado.
Ah, então é você o riquinho que tá pagando de pai agora? Leonardo estreitou os olhos. Saia daqui. Agora, Fábio deu um passo à frente. Você não manda em mim? Eu e a Isa temos assuntos pendentes. Antes que Leonardo pudesse reagir, Isabela se colocou entre os dois. Não tenho nada para falar com você, Fábio. Vai embora. Não até você me ouvir. Leonardo viu o medo nos olhos da filha e isso o enfureceu. Se você não sair agora, eu mesmo vou te tirar daqui. Fábio bufou, mas recuou. Isso não acabou, Isabela. Ele ameaçou antes de ir embora. Leonardo se virou para a filha. Você tá bem? Ela assentiu, ainda nervosa. Ele respirou fundo. Esse cara já te machucou antes? Ela hesitou. Depois olhou para ele. Já. Leonardo sentiu o sangue ferver. Ele nunca mais vai te encostar um dedo. E naquele momento, Isabela percebeu algo que nunca tinha sentido antes. Ela não estava mais sozinha. O ar estava pesado. Leonardo sentia uma fúria que há muito tempo não experimentava. Seu instinto protetor gritava dentro dele. E tudo o que queria naquele momento era garantir que Fábio nunca mais se aproximasse de Isabela. Ela, por outro lado, estava visivelmente abalada. O passado tinha voltado como um soco inesperado. Leonardo olhou nos olhos dela. Ele já te machucou antes? Sua voz saiu mais baixa do que ele queria, mas carregada de preocupação. Isabela hesitou. Hesitou porque nunca havia contado aquilo a ninguém. Mas ao olhar para Leonardo e ver a forma como ele a protegia, ela sentiu que podia confiar nele. Já. Ela admitiu, sua voz um pouco trêmula. Leonardo fechou os punhos. Você denunciou? Ela negou com a cabeça. Não adiantaria. Ele tem amigos na polícia, no bairro. Ele sempre foi protegido. Leonardo respirou fundo, tentando conter a raiva. Mas, dentro dele, já havia tomado uma decisão. Isso acaba agora. Leonardo não era do tipo que deixava as coisas ao acaso. Se havia um problema, ele resolvia. E Fábio era um problema. Naquela noite, depois que Isabela entrou em casa, Leonardo pegou o telefone e fez algumas ligações. Tinha contatos poderosos e estava na hora de usá-los. Quero tudo sobre ele, disse ao detetive que contratou. Antecedentes, dívidas, envolvimento com qualquer coisa ilegal. Ele não ia agir sem provas. Mas sabia que alguém como Fábio certamente escondia segredos. Enquanto esperava, não conseguia tirar da cabeça o olhar assustado de Isabela. Ela passou tanto tempo lidando com tudo sozinha, e ele não ia permitir que continuasse assim. Nos dias seguintes, Isabela notou algo estranho em si mesma. Ela estava começando a confiar em Leonardo. Ele não forçava nada. Apenas estava ali. No trabalho, ele ajudava, fazia piadas ruins e, às vezes, até causava pequenas confusões que a faziam rir. Uma vez, ele quase derrubou uma prateleira inteira, tentando carregar muitas caixas de uma só vez. Você acha que... É quem? O Superman? Ela debochou, segurando o riso. Na minha cabeça parecia uma boa ideia. Ela revirou os olhos, mas riu. E foi aí que percebeu. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava rindo de verdade. E Leonardo percebeu isso também. Uma noite, depois do expediente, Isabela estava mais pensativa do que o normal. Leonardo percebeu e não insistiu. Apenas esperou. No carro, quando estavam quase chegando em casa, ela finalmente quebrou o silêncio. Minha mãe te amava. Leonardo sentiu o coração apertar. Eu também amava ela. Isabela olhou para ele. Ela nunca superou você. Ele apertou o volante. Eu nunca soube o que aconteceu. Ela respirou fundo. Minha mãe dizia que um dia vocês estavam bem. E no outro, tudo acabou. Leonardo sentiu um frio na espinha. Ela nunca soube que foi meu pai quem a mandou embora. Isabela assentiu. Ela achava que você simplesmente desistiu dela. Leonardo fechou os olhos por um instante. Aquilo doía. Eu nunca desistiria dela.
Isabela viu sinceridade em seus olhos e pela primeira vez ela acreditou. 2 dias depois, Leonardo recebeu o que precisava. Fábio estava envolvido em crimes. A ficha policial que o detetive enviou era extensa. Fraudes, extorsão, até agressão a outras mulheres. Leonardo sorriu de lado. Acabou para você, Fábio. Ele enviou tudo para um de seus advogados e fez questão de que a denúncia fosse levada à polícia com máxima prioridade. Naquela mesma noite, Fábio foi preso. Quando Isabela soube, ficou em choque. Você fez isso? Leonardo assentiu. Ele nunca mais vai te incomodar. Ela não sabia como reagir. Ninguém nunca tinha feito algo assim por ela. Por um momento, ficou sem palavras. Depois, simplesmente abraçou Leonardo. Ele ficou surpreso, mas logo a envolveu nos braços. Obrigada, ela murmurou. E naquele instante, Leonardo percebeu que pela primeira vez ela o via como pai. Os dias seguintes foram diferentes. Isabela já não evitava mais Leonardo. Ainda existia um certo receio, um medo silencioso de que tudo aquilo pudesse ser um sonho passageiro. Mas no fundo, ela sentia que pela primeira vez em sua vida, tinha alguém ao seu lado. Alguém que lutaria por ela. Leonardo, por sua vez, vivia um misto de emoções. Ele havia perdido anos da vida da filha e sabia que jamais poderia recuperar esse tempo. Mas tinha algo ainda mais importante, o presente e o futuro. E ele estava decidido a não desperdiçá-los. Uma grande surpresa uma noite, enquanto Leonardo estava saindo do supermercado, viu Isabela sentada do lado de fora, olhando para o céu. Ele se aproximou e sentou ao lado dela. Tá tudo bem? Ela suspirou. Na verdade, eu queria te perguntar uma coisa. Ele sorriu. Pode perguntar o que quiser. Ela virou o rosto para ele, um pouco hesitante, mas determinada. Por que você ainda trabalha aqui? Leonardo soltou um riso pelo nariz. Gostei do ambiente. Ela revirou os olhos. Sério, Leonardo, você é milionário. Você não precisa ficar aqui. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. E se eu disser que preciso? Ela franziu a testa. Como assim? Ele respirou fundo. Eu passei a maior parte da minha vida pensando que dinheiro era tudo. Trabalhando sem parar. Construindo impérios. Ele olhou para ela. Mas no fim, o que tudo isso significou? Se eu perdi o que era mais importante? Isabela desviou o olhar, sentindo um aperto no peito. Leonardo sorriu de leve. Eu trabalho aqui porque quero conhecer você. Quero estar perto. Quero aprender a ser seu pai. Ela mordeu o lábio. Parte dela queria negar, se proteger. Mas outra parte queria acreditar, e foi essa parte que venceu. Então, que tal começar de verdade? Leonardo ergueu uma sobrancelha. Como assim? Ela respirou fundo e estendeu a mão para ele. Oi, eu sou a Isabela, sua filha. Leonardo sentiu o coração disparar. Ele pegou a mão dela segurando com firmeza. Oi, Isabela, eu sou o Leonardo, seu pai. Eles se olharam por um momento até que Isabela riu. Isso foi meio ridículo. Foi sim, ele riu também. Mas foi o melhor momento da minha vida. Depois daquela noite, as coisas começaram a mudar de verdade. Leonardo decidiu que era hora de parar de fugir da própria vida. Se demitiu do supermercado e começou a reconstruir sua relação com Isabela de uma forma mais concreta. Ele fez questão de estar presente. Levava ela e a avó para passeios, almoços, viagens curtas nos fins de semana. Os momentos simples eram os mais valiosos. Certa vez, ele tentou cozinhar para ela. Você tem certeza que sabe o que está fazendo? Isabela perguntou, observando a bagunça na cozinha. Eu sou um homem de negócios. Se eu administro empresas, posso administrar um jantar. Ela cruzou os braços. Tá pegando fogo na frigideira. Pelo amor de Deus, a culpa é do fogão. Ela caiu na gargalhada.
E Leonardo, mesmo fracassando na cozinha, sentiu algo que não sentia há muito tempo: felicidade genuína. Um dia, enquanto arrumava algumas coisas antigas, Leonardo encontrou uma caixa de lembranças da mãe de Isabela. Dentro, havia cartas que ela nunca enviou para ele. Cartas que ela escreveu durante a gravidez, falando do amor que sentia por ele. Falando sobre a dor de ter sido afastada. E sobre como, mesmo depois de tudo, ela ainda queria que ele soubesse da filha deles. Leonardo leu cada uma delas com lágrimas nos olhos. Ele sentiu raiva. Raiva do pai. Raiva de si mesmo por nunca ter questionado. Mas ao mesmo tempo, sentiu paz. Ele finalmente entendeu que, apesar de tudo, nunca foi esquecido. E agora, ele tinha uma segunda chance. Certa noite, enquanto caminhavam juntos por uma praça, Isabela olhou para ele com um sorriso brincalhão. "Você é mesmo meu pai, né?" Ele riu. "Por que a dúvida?" Ela se virou para ele, mais séria agora. "Porque eu nunca pensei que teria um." Ele parou, e então, sem aviso, ela o abraçou. Leonardo ficou sem reação por um momento, mas depois a apertou contra si. Foi ali, naquele instante, que ele chorou. Não de tristeza, mas de alívio. De amor. Ele finalmente tinha sua filha de volta. Os anos passaram. Leonardo e Isabela nunca recuperaram o tempo perdido, porque sabiam que isso era impossível. Mas eles construíram algo novo, um vínculo real, um amor inquebrável. E toda vez que alguém perguntava se Leonardo era realmente o pai de Isabela, ele sempre respondia a mesma coisa: "Ela não carrega só meu sangue." Ele olhava para ela sorrindo. "Ela carrega meu coração."